Olá, galerinha. Bom dia. A gente vai rever agora a segunda parte de metabolismo, tá? A gente já viu respiração celular, que acontece principalmente em 3 etapas, não é isso? Hoje a gente vai ver fermentação e quimiossíntese, que são processos realizados por outros organismos, tá? Micro-organismos, como bactérias e fungos. Então, a gente vai ver como eles fazem esse processo de obtenção de ATP e quais produtos eles formam e liberam para que a gente possa utilizar como alguma fonte, né? No caso do álcool, que é produzido por fungos, dependendo da glicose que eu vou fornecer, né? Então, a gente tem fabricação de pães, queijos, iogurtes. Então, a gente sabe que esses elementos são oriundos de um processo, tá? Que esses organismos fazem naturalmente. Então, a gente entra na primeira etapa, que é a fermentação. A gente lembra que é a mesma coisa que acontece no início lá da respiração celular, só que a gente tem diferença, tá? Porque aqui a gente não vai ter todas as etapas que acontecem lá na respiração celular. Então, a gente tem aqui só a primeira etapa, que é a glicólise. Então, vocês lembram que a gente tem coenzimas que vão participar desse processo, né? Que vão auxiliar na quebra dessa molécula de glicose. Então, eu tenho a glicose aqui, né? Então, essa glicose, ela é uma molécula de 6 carbonos. E aí, dependendo do tipo de organismo que vai participar desse processo, eu posso ter vários produtos formados, tá? Então, aqui eu tenho uma molécula de glicólise, só para a gente entender o processo. Nesse processo, vocês lembram que a gente tem a ação das coenzimas. Quem são essas coenzimas? NAD+, e NADH. A gente já viu, né? O que elas representam são coenzimas oriundas de vitaminas, né? Então, essas vitaminas fornecem essas coenzimas. Sem essas coenzimas, a gente não consegue quebrar essa glicólise, fazer essa primeira etapa. Para que isso aconteça, esses organismos precisam liberar ATP, tá? Eles precisam fornecer ATP para que esse processo aconteça. Nessa quebra, eu vou separar essa molécula de glicose em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Então, eu vou separar, né, essas moléculas em 2 partes. Tá? Então, uma molécula de glicose, em cada uma dessas moléculas eu vou ter 3 carbonos. Então, eu vou dividi-la em 2, tá? Depois que eu dividir isso, eu tenho o que a gente chama de ácido pirúvico ou piruvato, que é o produto formado nessa quebra. Então, eu tenho a ação do fosfato, que os fosfatos se aderem a essa cadeia, então elas estão juntinhas aqui, essa cadeia. Quando eu tenho a ação dos fosfatos, ela se solta. Então, eu vou ter 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Então, eu vou dividi-la quando eu tenho uma cadeia junta de 6, eu vou dividi-la cada uma com 3 carbonos. Então, é isso que acontece. Nesse processo, se eu tenho a ação de uma levedura, né, de um fungo, se eu tenho a ação, eu vou produzir nesse processo, eu vou liberar CO2 e vou ter etanol, tá? Etanol, álcool. Então, eu vou produzir, esses organismos vão produzir o etanol. Na cadeia, quando a pessoa está em prisão, muitas vezes eles utilizam uma fabricação de cachaça caseira, tá? Então, o que eles fazem lá para obter essa cachaça? Muito simples. Então, se você quiser produzir cachaça em casa, você pode, tá? Então, na sua boca tem bactérias e, às vezes, fungos
que podem participar desse processo e produzir o etanol para você, o álcool, uma cachaça. O que acontece lá? Como é que eles fazem? Eles utilizam uma fruta cítrica, né? Como pode ser maçã, pode ser abacaxi, pode ser uva. Então, eles utilizam, mastigam, fazem a mastigação. Nesse processo, na sua boca, tem várias bactérias, tem vários micro-organismos na sua boca. Então, mas eu escovo os dentes e tal. Mas tem, tá? Então, elas não saem. Então, nesse processo, eu jogo, né, dentro de um recipiente, pode ser de 1 litro lá, e eles colocam arroz. Então, o arroz, lembram que é a glicose. Então, eu tenho o amido como uma fonte para obtenção de ATP. Então, esses micro-organismos que você mastigou junto com essa fruta, digamos, no caso a maçã, então você vai jogar dentro desse recipiente com o arroz, com água e a fruta que você macerou e na boca e contaminou com esse micro-organismo. Ele vai utilizar, né, o arroz como fonte de energia, então ele vai transformar, né, esse arroz, esse amido em glicólise. E ao mesmo tempo que ele faz isso, que ele está fazendo a fermentação, ele vai produzir, vai liberar para você, nesse caldo, nessa água que você colocou dentro do recipiente, o etanol, a cachaça. Então, eles fazem isso, é proibido, porém, eles ainda fazem essa cachaça caseira. Mas tem que ter estômago para tomar algo que alguém babou, né? Mas, enfim, é assim que eles produzem cachaça. Então, se você quiser fazer em casa e produzir, é possível, tá? Então, se eu tenho a presença de leveduras, tá, nesse processo, eu vou produzir o etanol, tá? E também de algumas bactérias. Gente, outra coisa que vocês precisam saber para o Enem com relação à produção de álcool, de etanol, é com relação aos biocombustíveis, tá? Então, a gente tem bactérias e leveduras, fungos que vão participar desse processo, só que no caso de a gente utilizar o arroz, por exemplo, para a fabricação de cachaça, a gente vai utilizar a cana-de-açúcar. Tá? Então, a gente vai produzir esse biocombustível. Então, lembrem que lá no Enem, eles podem pegar essa fermentação e utilizar como uma questão para abordar os biocombustíveis. Então, tem tudo a ver. Então, eu vou utilizar o processo de fermentação, só que no caso, a minha fonte de ATP, de energia, vai ser a cana-de-açúcar, e esses biocombustíveis, eles fazem uma liberação de CO2 muito menor na atmosfera, né? Então, a gente tem uma redução. Por isso, biocombustíveis, tá? Outra coisa também que a gente precisa ver é com relação à formação do ácido lático. Então, na fermentação, a gente pode ter a produção de etanol, a produção do ácido lático. Então, é o mesmo processo. Eu tenho uma molécula de glicose, vou ter a ação do NAD+, e do NADH, que vai quebrar essa molécula transformando em ácido pirúvico, mas aí eu vou ter a participação da bactéria Pseudomonas. Essas bactérias Pseudomonas vão gerar um subproduto, que é, no caso, o ácido lático. Então, elas vão liberar nesse ambiente esse produto, que é o ácido lático, que a gente vai utilizar principalmente para fazer massa, né? Aquele fermentinho biológico que a mamãe utiliza em casa para fazer o bolo é oriundo, né, desse processo. A gente tem também a fermentação lática quanto à produção de queijos, de iogurtes e de outros laticínios. E também a gente utiliza a formação do ácido lático lá nas nossas fibras musculares. Então,
A gente tem a quebra da glicose nesse processo, a gente vai ter a formação no final de duas moléculas de ácido lático, tá? Lembrando que aqui na imagem a gente só colocou uma, por quê? Porque para facilitar o entendimento, mas aqui na formação do ácido pirúvico vão ser duas moléculas, tá? Então a gente vai formar duas moléculas de etanol para cada molécula de glicose, tá? Então quando eu quero produzir ácido lático, é muito fácil também. É só eu pegar o leite, deixá-lo azedar em um ambiente fechado, úmido, e ali eu vou ter a proliferação de bactérias que vão coalhar e azedar esse leite. Nesse processo, eu tenho a formação da coalhada, que vai servir para a formação de iogurtes, tá? E aí, gente, a gente tem as fibras musculares, né, que vão produzir também esse ácido lático. Quando você vai para a academia, faz muito exercício, né? Tua mitocôndria, como você não está acostumado a fazer esse processo de movimentação, você vai levantar o peso, não é isso? E aí o teu corpo não está acostumado a fazer dar essa força, esse gás, para eu ter muito ATP para formar. Então, quando eu faço muito exercício, se eu não estou acostumado a fazer, é lógico que no outro dia eu vou estar todo dolorido, porque justamente a minha mitocôndria não consegue produzir uma quantidade de ATP suficiente, eu vou ter a formação de ácido lático que vai fazer com que no outro dia eu esteja todo dolorido. Então, as fibras musculares vão sofrer porque a gente não vai ter ATP suficiente para essa queima. É por isso que é importante a utilização de alimentos que sejam pobres em carboidratos, que tenham pouco açúcar, que é para a gente utilizar os lipídios, que são gorduras, que tá já na tua musculatura, principalmente se você tiver um excesso de peso. Então aí você vai estar queimando essa gordura, né? E não açúcar, porque o açúcar tem uma queima mais rápida, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente tem a questão da fermentação asséptica, tá? Que quem vai fazer essa fermentação asséptica as bactérias acelobácticas, tá? Então são elas que vão fazer esse processo, que vão formar, né, no produto final o ácido acético. O ácido acético é aquele vinagre que você utiliza para lavar alguns alimentos, algumas proteínas, tá? Então, a gente vai ter a formação do acetato e a partir dela a gente vai produzir o vinagre. Então, na fermentação, a gente tem a produção de etanol, do ácido lático e da produção de vinagre, que é a parte asséptica, tá? Só para a gente lembrar que na fermentação é um processo anaeróbico, né? Onde a gente não utiliza o oxigênio, beleza? Então, essa informação vocês precisam colocar uma observação nela, tá? Outra coisa que a gente viu quanto à fermentação fechou. Então, fermentação, vocês precisam lembrar que é um processo anaeróbico, a gente não utiliza de oxigênio, então essa informação tem que estar gravadinha. E fiquem ligados com relação ao etanol, quanto ao biocombustível que pode ser cobrado, tá bom? Quimiossíntese a gente já deu uma espanada, a gente já entende um pouco do processo quando a gente falou lá de bactérias. Então, a quimiossíntese é um processo que a gente não consegue obter energia, esses organismos, bactérias que vivem em ambientes extremos, elas não têm uma fonte energética para fazer esse processo. Então, elas vão utilizar o quê? Elas vão utilizar moléculas orgânicas para fazer isso. Digamos que a gente tem bactérias que vivem em lugares extremos, como em vulcões, né, onde tem uma alta quantidade de enxofre.
elas vão oxidar essa molécula orgânica para obter elétrons. E esses elétrons é como se fosse energia, que vão ser transformadas em ATP, né? E aí elas conseguem obter o seu alimento. A gente tem aqui a oxidação de uma molécula, né? Então a gente oxida um mineral. Então, a partir da oxidação, a gente consegue obter essa energia, esse elétron. Então, aqui eu tenho a formação de moléculas de ATP, a gente vai ter a participação também de coenzimas, como o ADP e o íon fosfato. A gente vai ter a presença do NADH. Lembrem que nesse processo a gente tem elétrons e hidrogênio. Essas moléculas, essas coenzimas vão carregar esse ATP, esses elétrons e esses hidrogênios, porque a gente precisa do hidrogênio e desses elétrons para formar ATP. Então, aqui a gente tem esses subprodutos formados a partir dessa oxidação. Esses subprodutos vão ser carregados, esses elétrons e esses hidrogênios vão ser carregados por essas coenzimas, e essas coenzimas vão carregá-los para não deixar essa energia se dissipar. Na quimiossíntese, a gente vai utilizar do ciclo do carbono, então a gente precisa do carbono, do ciclo dele, para conseguir formar um açúcar, um polissacarídeo que vai servir como fonte energética para esses micro-organismos. Então, eles vão utilizar do ciclo do carbono para poder formar o ATP, tá? Então, nesse ciclo do carbono, a gente vai utilizar o ATP. Simplificando o processo de quimiossíntese, eu tenho uma substância inorgânica, né, reduzida, mais o oxigênio, e aí eu tenho, por exemplo, enxofre. E aí eu vou ter uma substância inorgânica que vai ser oxidada, né? Então eu posso oxidar essa molécula. E nessa oxidação, que é como se eu degradasse essa molécula, eu quebrasse ela, eu obtenho elétrons e hidrogênio, tá? Então eu obtenho isso em forma de energia, só que em elétrons e hidrogênio. Então eu tenho um produto, né? CO2 mais H2O. E aí, a partir dessa molécula que eu utilizo do ciclo do carbono, eu vou ter a formação de mais molécula orgânica e liberação de O2, tá? Então, esse é o processo basicamente da quimiossíntese. A gente viu ela lá nas bactérias. Então, o que você precisa saber é que ocorre uma oxidação, que eu agito esses elétrons, liberando eles, só que quem pega esses elétrons e esses hidrogênios são as coenzimas, que a gente já viu elas. Então, essas coenzimas vão carregar esses elétrons, levá-la ao ciclo do carbono e a gente utilizar o ciclo do carbono para obter esses açúcares, esse ATP, essa energia, tá? Gente, essa foi a aula de quimiossíntese e fermentação. A gente vai abrir uma videoaula nas próximas semanas para revisar e tirar dúvidas maiores, lembrando que o vídeo é mais parte teórica, tá? Um beijo e até o próximo encontro.